Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Alegria, mais uma noite na presença do Senhor, onde viemos cultuar ao Senhor e também aprender da sua palavra. Hoje nós vamos falar sobre combate, carreira e fé. O texto base está em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. O apóstolo Paulo vai falar da sua partida e ele vai trazer 3 analogias ou metáforas que ilustram essa chamada morte. Só que o fator essencial que ele apresenta é a fé. E eu quero dar um destaque para a fé nesse processo da vida cristã. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, eu estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Graças a Deus. Feche seus olhos. Pai, eu te louvo por esta palavra e quero lhe pedir mais uma vez sua graça na ministração da mesma. Me auxilie, dai-nos o entendimento correto das Escrituras e que nossa fé seja acrescida pela explanação desta palavra. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço para sempre. Amém. Paulo ele fala no verso 6 sobre uma libação. Essa libação, ele tem em mente a oferta de libação do Antigo Testamento, onde o vinho era derramado sobre a oferta no altar do Senhor, e ali representava uma oferta de gratidão. Paulo no verso 6 está dizendo que a partida dele está chegando, ele está fazendo menção da sua morte. Assim como o vinho era derramado, assim como a oferta era queimada, ele está pressentindo sua partida. Assim como a oferta era de louvor, de honra e de glória ao Senhor, ele entende que é uma oferta de louvor, de honra e de glória ao Senhor. Além dessa metáfora do vinho ou da libação, Paulo também no verso 7 ele usa outras 2 metáforas. Ele usa a metáfora do combate e também da carreira. Essas outras 2 eu quero dar um destaque maior nesta mensagem. Por isso o título ou tema desta mensagem: combate, carreira e fé. Paulo fala de um combate que devemos lutar. Paulo fala de uma carreira que devemos correr. E ele fala de uma fé que a gente tem que guardar. Então a vida cristã, ela é comparada a um combate e ela é comparada a uma jornada. E a fé é essencial para vencer o combate e vencer a jornada. Sem fé, você não vence o combate e você não chega até o fim dessa jornada. Portanto, a fé é o elemento essencial da vida cristã para a gente vencer. Para ter a coroa, é necessário ter a fé. Então nós vamos falar sobre esses 3 aspectos agora. Primeiro aspecto é o aspecto do combate. O que a Bíblia nos ensina acerca desse combate, ok? Vamos lá. O combate está escrito em 2 Timóteo 2,4, que nós fomos alistados para um combate. Nós fomos chamados para um combate. 2 Timóteo 2,4 diz assim: nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que se deseja agradar àquele que o alistou. Paulo está mais uma vez fazendo uma comparação da vida cristã com um combate. Ele está dizendo que a vida cristã é um combate cujos soldados foram alistados. Quem convocou os soldados? Ora, o Senhor dos exércitos, Cristo, nosso general.
Ele nos alistou para um combate. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, disse que Deus nos chamou das trevas para a luz. Esse chamado de luz, esse chamado das trevas para a luz, é o alistamento. Você não tem opção. A opção é ficar nas trevas. Já que você não quer ficar nas trevas, então uma vez que você foi trazido para a luz, você automaticamente já foi alistado. Quando você foi salvo, você já foi alistado. Você é um soldado do reino. Você é um soldado de Cristo. Você é um soldado da luz. Segundo lugar, Jesus é o nosso comandante. Jesus é o nosso capitão. Ele é que dá as coordenadas, ele é que dá as diretrizes dessa batalha. 2 Timóteo capítulo 2, verso 3, Paulo diz o seguinte: suporte comigo sofrimentos, como bom soldado de Jesus Cristo. Sofrer adequadamente no combate, como um soldado de Jesus Cristo. Quem nos alistou? Cristo. Somos soldados e estamos alistados em uma batalha. O bom combate da fé, devemos lutar. E Paulo nunca aliviou para nós. Ele disse que nesse combate tem sofrimento. É normal sofrer, pastor? No combate? Sim. Na guerra? Sim. Qual guerra não sofremos? Qual luta não sofremos? Qual batalha não sofremos? Jesus não te chamou para passar um cruzeiro em alto mar, irmão. Jesus te chamou para enfrentar uma batalha terrível. Jesus não te chamou para ficar tomando água de coco na praia. Jesus te chamou para guerrear batalhas espirituais. Nós estamos envolvidos numa grande batalha. Salmos 46, verso 7, o Senhor dos exércitos, Cristo, Ele está conosco. Essa é a maior certeza que você tem que ter em mente. A batalha é árdua, tem sofrimento, você está numa luta, mas nunca se esqueça, o Senhor dos exércitos, Ele está com você nessa batalha. Ele jamais vai te abandonar nessa batalha. Terceiro lugar, no combate, nós precisamos entender que temos inimigos, ok? Eu estou alistado para uma batalha cujo general é Cristo e eu luto contra quem? Eu vou te apresentar 3 inimigos, só 3. Tem mais? Tem um negocinho a mais aí, mas eu vou te mostrar os 3 que a gente tem que estar constantemente guerreando. O primeiro é o príncipe da potestade do ar, ele, Satanás, também chamado de diabo. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 11, versículo 12, o apóstolo Paulo fala sobre essa batalha contra potestades do mal. Nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, não é contra pessoas. Nosso combate é contra Satanás. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra, aí ele vai falar, contra as ciladas do diabo, porque nossa luta não é contra sangue, contra carne, e sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Veja, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Paulo está falando de classes, categorias, hierarquias das regiões celestiais, que é Satanás. Então nossa luta é contra o demônio e os seus principados, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós não guerreamos aqui, nós guerreamos nas regiões celestiais. A nossa batalha é espiritual.
porque o diabo é espiritual. Então nós só venceremos se também lutarmos com armas espirituais. Só que eu vou falar dessas armas depois. Primeiro eu estou te apresentando o inimigo. Olha só o que Pedro escreveu. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. 1 Pedro 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Olha só o que Pedro está dizendo, hein? Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha que coisa poderosa, hein? Nessa batalha contra o diabo, Pedro disse que se resistirmos firmes na fé, lembrando que a fé é o item essencial para vencer a batalha, se permanecermos firmes na fé, o Deus de toda graça vai nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar. Isso significa que na batalha contra o diabo, o vencedor é você, em nome de Jesus. Não precisa ter medo do inimigo, você precisa resistir ao inimigo. Você não precisa correr do inimigo, você precisa permanecer na fé, porque permanecendo na fé, você certamente será vitorioso. 1 João, capítulo 5, versículo 18, segura aí, olha só o que João escreveu. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Irmãos, você consegue crer na Bíblia, irmão? Você crê de verdade no que está escrito aqui? O maligno não lhe toca. Você é nascido de Deus, você é filho de Deus. Você tem uma segurança, você tem uma certeza que aquele que te guarda não permitirá Satanás lhe tocar. Sabe qual é o grande problema da filosofia, batalha espiritual? Porque eu não gosto muito desse assunto, porque tem muita invenção em cima, livros de batalha espiritual, é um problema muito sério, porque as pessoas criam uma narrativa que não é bíblica, não existe, mas eles criam um monte de batalhas espirituais inexistentes, onde o crente está sempre oprimido, onde o crente está sempre derrotado. Aí você tem que fazer campanhas e mais campanhas, e você tem que fazer confissões e mais confissões. Já não basta ser crente, já não basta seguir Jesus, já não basta crer na palavra, não, você tem que fazer sessão de descarrego, você tem que jogar sal grosso, você tem que confessar os pecados do seu pai, da sua mãe, do seu bisavó, do seu tataravô, você precisa fazer regressão, você precisa fazer acampamento espiritual, para você ficar protegido. Não, senhores, não, senhoras, é só nascer de novo, o maligno não lhe toca. É a certeza que a gente tem, irmãos. E eu louvo a Deus pela mentalidade de crentes saudáveis, que crê na mensagem do Evangelho de Cristo, que já nasceu de novo e tem essa convicção: para trás Satanás, porque eu tenho um Deus que me guarda, eu tenho um Deus que me sustenta.
Então tire isso da sua cabeça, irmão. Parece que toda hora o diabo está te pressionando. Parece que o diabo entra na tua casa. Parece que o diabo possui seus filhos, possui lá dentro. Parece que o maligno está te cercando. Para. Ou você nasceu de novo ou não nasceu. Ou você tem uma certeza que o Senhor dos exércitos acampa ao teu redor ou não tem. O diabo está ao teu derredor, porque ao teu redor estão os anjos do Senhor. Aleluia. Tem gente que crê mais no diabo do que em Cristo. Tem crente que tem mais medo do diabo do que de Deus. Você tem que temer a Deus, meu irmão, e não a Satanás. Você tem que crer em Deus e não no diabo. Eu sei que ele existe, mas a tua fé tem que estar depositada no Senhor. E o Senhor guardará a tua entrada, guardará a tua saída, guardará teus pés, guardará teus passos. Ele não vai deixar você vacilar. E se o diabo se apresentar, ele será resistido, ele vai ter que fugir. Aleluia, aleluia. Você precisa ter essa certeza, meu irmão. E eu falo com convicção, porque se a gente ficar com essa mentalidade fraca, com essa mentalidade de perseguição, com essa mentalidade, não, eu sei que existe tudo isso. Eu sei que existe, não estou desacreditando não. Mas você tem que ter a convicção de um Deus que te protege, que te guarda. Sua casa está blindada, guardada pelo Senhor. Nenhuma praga, nenhuma mortandade chegará a ela. Aleluia. Porque o Senhor te guarda em todo o tempo. Oh, glória a Deus. Existe uma luta, pastor? Existe. Mas somos mais do que vencedores em Cristo. Segundo, o mundo. O mundo é um problema. A palavra mundo, em João 5, versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus, olha de novo, hein? João está falando, todo o que é nascido de Deus, o maligno não toca. Aí ele vai citar de novo, versículo 4, todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. Glória a Deus por isso. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então quem é nascido de Deus, ele está falando de um homem transformado, ele é convertido. Não é só levantar a mão e aceitar Jesus. Ele está falando de uma conversão genuína, de uma transformação genuína, novo nascimento. Esse homem que nasce de novo recebe a fé. E a fé que ele recebe de Cristo é suficientemente poderosa para vencer o mundo. E que mundo é esse? O mundo é o mundo físico, caos, ou cosmos que vivemos? Não, o mundo aqui é um sistema. É um sistema espiritual, filosófico, é uma ideia implantada e disseminada, onde contraria a verdade e a palavra de Deus. Então, o João está dizendo que quem nasce de novo é capaz de se opor, de lutar contra o sistema mundano que Satanás opera. Lembra o que Jesus disse acerca do diabo? O mundo jaz no maligno, e é o maligno que no mundo está, ele opera com um sistema anticristo. Esse sistema anticristo já existe. João fala que o anticristo já está entre nós. E ele não está falando de uma pessoa, ele está falando de uma ideia. Vai surgir um anticristo, pessoa, que vai usar a ideia anticristã que já existe. A ideia anticristã está aí, irmão, está aí. Está nas redes sociais, está nos países comunistas, está nos países socialistas, está a ideia em mentes imperialistas, em ditadores por aí, todos já têm essa ideia implantada, a ideia anticristã. Vai surgir o filho da perdição, o anticristo, que vai absorver a ideia e vai colocar em prática todo o sistema já operante nos nossos dias. Só que João está dizendo que mesmo a ideia anticristã existindo entre nós,
quem nasceu de novo vence essa ideia, vence essa opressão, vence esses ideais. Todo mundo empurrando contra você, mas você permanece firme. Lá na faculdade federal, nós temos um bando de filhote de diabo lutando contra a ideia cristã, mas quem nasceu de novo faz a faculdade, sai mais crente, porque ele não se rende a um sistema mundano sem vergonha, porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Tem gente que diz assim: pastor, eu tenho medo de mandar meu filho para a faculdade porque ele vai desviar. Então não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Porque se nasceu de novo, ele não se dobra. Se não nasceu de novo, ele não se rende. Infelizmente, muitos filhos de crente que entram nas faculdades federais, eles são dominados por esse sistema ateísta, e eles saem ateus da faculdade, desacreditando de Deus. Por quê? Porque nunca nasceram de novo. Iam para a igreja, mas o Deus da igreja não estava neles. Frequentavam os cultos, mas o Deus do culto não estava neles. Por isso eles se renderam, eles se dobraram a um sistema falido, mundano, e agora eles professam uma fé completamente contrária à nossa. Mas quem nasceu de novo vence o mundo. Vence o mundo, vence o ateísmo, vence as filosofias mundanas, vence o comunismo, vence tudo. Por quê? Porque nasceu de novo. Oh, glória. Terceiro lugar, o bom combate contra a nossa própria carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. O apóstolo Paulo, ele fala de uma batalha. E que batalha é essa? Carne e espírito. Quem nasceu de novo, recebe a fé. Quem nasceu de novo, agora tem um espírito vivificado. Só que este espírito vivificado, que é a nova vida em Cristo, ele luta todos os dias contra a carne. Se o mundo é um sistema anticristão, a carne é uma natureza pecaminosa, tendenciosa ao pecado. Então Paulo, ele fala de uma batalha entre espírito e entre carne. Versículo 17, ele fala sobre este assunto. A carne luta contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então ele está falando de uma batalha entre carne, de uma batalha entre espírito. E no versículo 24, os que são de Cristo, por isso nasceram de novo, crucificaram a carne. Essa expressão, crucificar a carne, fala de uma luta constante para deixar a carne no seu devido lugar. Qual é o devido lugar dela? Subjugada. Quem nasceu de novo é de Cristo. Quem é de Cristo crucifica a carne. Se você não nasceu de novo e não é de Cristo, você não tem força nem poder de crucificar a carne. Mas se você nasceu de novo e você é de Cristo, Cristo te dá poder para você crucificar a sua carne. Só os que nascem de novo têm o poder de crucificar a carne, com suas paixões e suas cobiças. O mundo, que é o sistema, ele se opõe contra nós, mas nascemos de novo, temos uma fé, somos de Cristo e a nossa carne, ela é crucificada. Eu estou apresentando para os irmãos um campo de batalha constante que temos no nosso dia a dia. Lutamos todo dia contra Satanás, lutamos todo dia contra o sistema mundano e lutamos todo dia contra a nossa carne. Talvez você pense, pastor, se é todo dia essa luta, vai chegar uma hora que a gente vai desistir e cansar. Não, eu vou citar para vocês mais para frente, mas deixa eu adiantar. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Aleluia. Todos os dias o homem interior é renovado, segundo o apóstolo Paulo.
Essa renovação interior é Cristo que te dá para você ter força todo dia de lutar contra o diabo, todo dia de lutar contra o mundo e todo dia de lutar contra a sua carne. Você luta e não se cansa, por quê? Porque Cristo te renova. Oh glória, vamos lá. 4, Ele nos deu armas poderosas. Está vendo aí, ó? Lembrando, nós estamos numa luta. Nós lutamos contra o diabo, lutamos contra o mundo, lutamos contra a carne, mas nós não estamos desarmados. Olha só o que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, versículo 4. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Poderosas em Deus para destruir fortalezas. Veja o poder das armas espirituais que Deus nos deu. Que armas são essas? Estas armas nós encontramos em Efésios 6, que é chamado de armadura de Deus. Quinto lugar, armadura de Deus. Efésios 6 fala de uma armadura. E que armadura é essa? Ele fala, só relembrando, eu sei que você já sabe, é só para relembrar. Versículo 14. Estai, pois, firme, cingido com a verdade, vestindo da couraça da justiça. Essa é a armadura. Calçai os pés com a pregação do evangelho, pés calçados, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora olha o versículo 18, com toda oração e súplica. Nunca se esqueça do verso 18, porque a oração e a súplica faz parte da armadura. Crente que tem a armadura, ora. Crente que tem a armadura, suplica. Crente que tem a armadura, ora em todo o tempo no Espírito. É por isso que vence a luta contra o diabo. É por isso que vence a luta contra o mundo. É por isso que vence a luta contra a carne. Só é possível vencer se estivermos armados. Só que a arma que Cristo nos confiou, ela é potencializada através da oração. Quanto mais eu oro, mais poderosas são as armas de Deus na minha vida. De novo, quanto mais eu oro, mais poderosas são as armas de Deus na minha vida. Ore em todo o tempo, sem cessar, sem parar, para que essas armas espirituais tenham poder de destruir as fortalezas do inimigo. É através da oração que as armas espirituais são potencializadas. Agora deixa eu falar um pouco sobre a carreira. Falamos sobre o combate. A fé é fundamental para vencer o combate. Mas Paulo também fala de uma carreira. Essa carreira dá sentido de uma grande jornada. Como é essa jornada? Por que Paulo faz essa comparação? Primeiro lugar, a carreira deve ser corrida sem embaraços. Porque não dá para correr embaraçado. Você tropeça. Então o escritor de Hebreus no capítulo 12, no verso 1, ele diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então ele fala de uma carreira, de um combate ou de uma corrida, e a gente precisa, para correr, primeiro, nos desembaraçar. Se você recebeu Cristo e nasceu de novo, você não pode mais se embaraçar com as coisas da vida, com as coisas do pecado.
Se o pecado que nós estamos ainda sujeitos a cometer começar a nos embaraçar, o que temos que fazer? Confessá-lo, pedir perdão e Cristo te perdoará. E a partir do perdão de Cristo, você está desembaraçado. E aí você continua correndo. Não quer dizer que a gente não tenha que parar por algum minuto. Não quer dizer que a gente tenha que parar por alguns dias, devido ao nosso embaraço. Só que nós entendemos que temos um advogado. E ele nos perdoa de todo o nosso pecado. A partir do perdão de Jesus, estamos livres para correr de novo. Livres para correr de novo. E eu tenho uma palavra para você. Não deixa a culpa do passado prender seus pés agora. Você já foi perdoado. Sinta-se perdoado. Siga a sua jornada. Siga a sua vida. Não deixa a culpa te puxar para trás. Não deixa a culpa te amarrar. Não deixa a culpa te embaraçar. Deus já te perdoou. É o acusador que tenta colocar culpa em você para que você se sinta presa, para que você se sinta preso. E aí você não consegue avançar, você não consegue romper. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Ele já perdoou os seus pecados. A culpa já foi tirada. Ande na presença do Senhor. Corra na presença do Senhor, avança na direção que Deus te chamou, seja livre para a glória de Deus. Oh, aleluia. Então, para correr, nós temos que estar desembaraçados. Segundo, para correr, precisa perseverar. No mesmo texto de Hebreus, ele fala que a gente tem que se livrar dos embaraços, que se chama pecado. E depois ele fala que a gente deve correr com perseverança. Então não é apenas correr, é não desistir de correr. Não é apenas dar um pique e parar, é dar um pique, 2 piques, 3 piques, 4 piques e não parar de dar pique a vida toda. É correr sempre. Correr sempre. A constância é a chave da vida cristã. Nós fomos chamados para correr sempre. Às vezes, a gente diminui o ritmo. É normal, irmão. Diminuir o ritmo é normal. A gente está naquela correria, daqui a pouco nós vamos diminuindo o ritmo, né? Vamos dando uns piques menores, né? Nós vamos chamado trote, né? Vamos trotando, né? Daqui a pouco, aí estamos andando, mas não para não, irmão. Continua, nem que seja andando, só não pode desistir. Daqui a pouco Deus renova a tua força, ó você correndo de novo, ó você correndo de novo. A vida cristã é assim, ela diminui o ritmo, ela dá uma acelerada, depois ela diminui o ritmo, depois ela dá uma acelerada, só não pode parar. Não para, não desista, não desanima, vai até o fim. Vamos lá, terceiro lugar, a carreira que nos é proposta deve ser corrida em direção a Cristo. Olha só o que Hebreus capítulo 12, versículo 2 fala: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse é o segredo do sucesso, esse é o segredo da jornada. Você tem um alvo, enquanto você corre, não olhe para você, porque se você olhar, você desanima. Não olhe para o lado, não olhe para trás, olhe para Jesus. Ele é o alvo, Ele é o alvo. Eu já vi muita gente desistir da jornada porque olhou para trás. A mulher de Ló foi uma delas. Eu já vi muita gente desistir da jornada porque olhou para o outro. O grande problema de olhar para o outro é que você vai ver as falhas dele e você vai ficar se comparando com ele e você vai desanimar e parar também. Olhe para Jesus. Ele é o modelo perfeito. Eu vejo Jesus lá na frente fazendo assim, ó. Você vai conseguir. Vamos, desiste não, vamos, para não. Vem, Ele te chama para você não parar, Ele te chama para você não desistir, Ele te chama para você não ceder, continua, porque Jesus te chamou e você vai chegar.
Quarto lugar, corra até o fim, lembrando que a jornada tem um fim, e vai chegar esse fim, e lá no fim, aleluia, você será coroado, lá no fim, você será recompensado. Olha só o que diz Atos capítulo 20, versículo 24, olha o que Paulo fala: todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida. Olha a expressão que ele usa: terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Então Paulo está falando o seguinte: gente, o valor que eu dou à minha vida é mínimo. O que eu quero de verdade é chegar no fim dessa corrida. O que eu quero de verdade é chegar no fim. Eu quero passar a linha de chegada. Vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino, aleluia. Vinde, meu filho, receba a coroa da justiça prometida àqueles que me amam. Essa coroa, esse galardão, essa recompensa é reservado para quem não desiste, para quem vai até o fim. Complete a carreira, complete a jornada. Se está cansado, peça para Ele te renovar, mas não desista não. Tem uma carreira para você completar, ela tem um fim, e logo, logo chegaremos no fim dessa jornada. Quinto e último lugar, a carreira muitas vezes nos faz cansar, como eu já citei, mas agora no seu devido lugar, eu repito, Isaías capítulo 40, versículo 31, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam bem alto como as águias, correm e não ficam cansados ou exaustos, andam e não se cansam. Olha que coisa poderosa. Isaías está falando de 3 situações da nossa vida que vivemos ao longo da nossa jornada. Ele fala de um voo como uma águia. Ele fala de um estágio da nossa vida que a gente está voando. Ele fala de um estágio da nossa vida que nós estamos correndo. E ele fala de um estágio que a gente está andando. Mas você não vê nenhum estágio que está parado. É sempre movimento. Está pegando isso aí? É sempre movimento. Fala assim comigo: a vida cristã é de movimento. Você não pode parar. A vida é de movimento. O céu se movimenta. João, ele viu o rio puro de água viva. No Salmo 46, esse rio, ele é de águas correntes. Há um rio cujas correntes. Glória a Deus. Esse rio, ele é corrente, porque o céu é um céu de movimento. João, quando ele olha para Deus assentado no trono, ele vê anjos voando, porque o céu está em movimento. Quando João, ele tem uma revelação de um grande momento que houve no céu, ele chega a narrar isso em Apocalipse, que houve um silêncio no céu por quase 30 minutos. Se ele disse que houve um silêncio no céu por quase 30 minutos, quer dizer que o céu é o quê? Barulhento. Porque o céu é um céu de movimento. O céu não é silencioso. O céu tem movimento. Porque Deus é um Deus de movimento. E eu te provo, Isaías fala: nosso Deus trabalha todos os dias em favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha, irmão. Deus é um Deus de movimento. A igreja é uma igreja de movimento. Então a gente tem que voar. Se cansou de voar, corre. Se cansou de correr, anda. Mas se cansou de andar, pede para Deus te renovar para correr de novo. Nunca parar, sempre andando, sempre correndo, sempre voando. Por quê? Porque Deus é um Deus de movimento. E você é um vaso de Deus em movimento. É um servo de Deus em movimento. Corra, e se cansar, Ele renova as suas forças. Agora deixa eu falar sobre a fé, que é o aspecto principal
para você vencer o combate e para você vencer a jornada. Primeiro lugar, por que a gente tem que guardar a fé? Porque Paulo fala que combateu, correu e guardou. Por que tem que guardar? Porque a fé foi te dada, é presente. E viu aquela brincadeirinha da aliança, assim? Eu vou te dar meu anel bem guardadinho. Ou seja, tudo que te é dado, você precisa guardar, esconder. Escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, Senhor. Tudo que é precioso, você guarda. Você não fica deixando aí em evidência. Você esconde, você guarda, com segurança. A fé é um presente que Deus te deu. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé salvífica, a fé que te salva, é graça divina. Ele deu para você. Você não tem fé por si mesmo. A fé é dada por Deus. É por ela, dada por Deus, que você foi salvo. Essa é a graça de Deus que salva você mediante a fé. Já que essa fé foi te dada, eu preciso guardá-la. E como nós devemos guardar a fé? Então vamos para o segundo ponto. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e 19. Você combata o bom combate. De novo, a relação do combate. Mantendo a fé. A fé tem que ser mantida, guardada. Porque se a gente não mantém a fé no combate, nós perdemos. Perdemos para o diabo, perdemos para o mundo e perdemos para a carne. Temos que ter a fé guardada para vencer o combate da vida. Guarde ou mantenha a boa consciência. Porque infelizmente, segundo o apóstolo Paulo, algumas pessoas rejeitaram essa boa consciência e consequentemente naufragaram na fé. Por causa da falta de compromisso de alguns em manter a fé, eles naufragaram. Então ele está falando de alguém ou de algum soldado que não lutou diligentemente, perdeu a batalha. Ele está falando de um atleta que não correu diligentemente, cansou e parou na jornada. Então ele está falando de alguém que durante a vida cristã estava indo bem, mas naufragou, parou. Então Paulo, para nos assegurar a viver uma jornada de vitória, ele manda a gente guardar a fé, mantê-la firme. Porque só através de uma fé firme conseguimos vencer o combate da vida. Terceiro, nunca podemos abandonar a nossa fé. Olha só o que Paulo escreveu em 1 Timóteo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, 1. O Espírito diz claramente que nos últimos dias, ou os últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas e demônios. Existem algumas expressões que falam apostatarão, abandono deliberado da fé. Paulo está dizendo que haverá tempos em que pessoas vão abandonar sua fé, por causa de espíritos de demônios, doutrinas malignas. Nós falamos muito sobre esse assunto na terça-feira passada. Os inimigos da fé. Se você não viu a mensagem, ouça. Os inimigos da fé. Através dos inimigos da fé, muitas pessoas têm abandonado a fé. E não são poucos, não. Principalmente nos últimos dias. Não quer dizer que não tinha esses espíritos lá. Não quer dizer que não havia essas doutrinas lá. Havia. Só que o nível de fé e de intensidade de confiança que as pessoas tinham em Cristo, muito mais profunda. Hoje, nós temos uma fé rasa, superficial, na maioria dos crentes. E essa fé rasa e superficial tem levado ao embate contra essas doutrinas demoníacas, implantada em muitos lugares, principalmente pelas redes sociais, e essas pessoas com uma fé fraca têm abandonado a Cristo,
têm abandonado os princípios, têm abandonado os valores cristãos. Essas pessoas têm rejeitado a fé. Por quê? Porque o demônio, com suas doutrinas, tem se infiltrado e tem levado muitas pessoas. Paulo fala: cuidado com os ventos de doutrina. Vento de doutrina só arranca quem não tem raiz de fé. Porque quem tem raiz de fé, o vento de doutrina passa, mas ele continua firme. Já viu aqueles crentes que estão na igreja, aí daqui a pouco aparece um ventinho de doutrina, aí ele sai de onde está e corre atrás do vento? Sai correndo atrás do vento. Faz assim, ó, tem gente revelando CPF ali, ó. Ai, eu vou lá. Vai que ele revela o meu. E para que tu quer revelar seu CPF? Você não sabe de cor, não? É vento de doutrina. Ó, tem um cara ali que está revelando placa de carro. Você não sabe, não? Para que você quer que o outro fale a placa do teu carro? É vento de doutrina. Doutrina de demônio. Essas pessoas, irmãos, elas não pregam a palavra. Elas não estão fundamentadas na verdade. Cuidado com espíritos enganadores em cima dos púlpitos, vestidos ou transvestidos de pastores, missionários e apóstolos. Cuidado, espíritos enganadores. Nós temos que estar alicerçados na fé em Cristo. Em Cristo, e é isso que me basta. Cristo é suficiente. Acabou. Ah, mas passou. Deixa passar. Ah, mas deixa aí. Eu estou em Cristo, estou na verdade e vou permanecer nele. Acabou. E ele vai te ajudar nas horas mais difíceis da sua vida. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Quarto lugar. Para a gente guardar a fé, nós temos que perseverar. 1 Coríntios 16, 13. Olha esse texto, hein? Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Olha que coisa poderosa, hein? Que exortação que o apóstolo Paulo dá. Mantenha-se firme na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Porque o combate é intenso, a corrida é intensa, mas nós temos que estar firmes, com coragem e com forças para resistir o diabo e resistir à pressão que o mundo nos impõe. Persevere na fé. Isso é guardar a fé, irmão. Último lugar, para guardar a fé, é você viver por ela, é você morrer por ela. Hebreus capítulo 10, versículo 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Palavras do Senhor. Você precisa viver pela fé, não retroceda, permaneça firme e Deus se agradará de você. Isso é guardar a fé, é viver pela fé e permanecer firme no Senhor. Bem, conclusão: a fé é fundamental para vencer as batalhas e os desafios da jornada da vida. Quem guarda a fé receberá a coroa da vida eterna. Mantenha-se firme nela, crente nela, força nessa fé e não desista, porque é por ela que você vai vencer essa jornada, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Ô Marcos, dá tempo de louvar um hino ainda, ó. Acabei cedo, 10 minutos.